Fala pessoal, meu nome é Pedro Lima, que a gente fala sobre política, economia e história, sempre te deixando por dentro de todos os assuntos nesse ramo. Pessoal, o padre Júlio Lancelotti ultimamente celebrou uma missa em Fortaleza, no Ceará. Repercutiu bastante porque ele fala contra a PEC da blindagem e diz ser contra também a anistia. Como vocês sabem, o padre Júlio Lancelotti ele é de esquerda e ele também é participante aí da teologia da libertação. Eu vou falar um pouco sobre a PEC da blindagem, né, que inclusive já foi barrada pelo Senado, tendo em vista que a população foi para as ruas se manifestar. Inclusive, na minha opinião, isso deu bastante força ao Lula. E eu vou falar também um pouco sobre a teologia da libertação, como ela é algo que é crescente dentro da igreja e que a gente nota que o padre é da teologia da libertação pelo discurso dele. Ele tem um discurso muito político, tem um discurso muito voltado para o social, e ele fica longe aí do evangelho, daquilo que prega a palavra. Por exemplo, tem alguns adeptos da teologia da libertação que negam até que Jesus fez milagres. Por exemplo, lá tem o milagre da multiplicação dos pães. Eles vão falar o seguinte: não, ali não foi um milagre não, porque é impossível fazer o milagre da multiplicação dos pães. Isso é como a sociedade da época viu o que Jesus fez, não necessariamente ele fez daquela forma. Então eles tiram o lado espiritual e querem colocar somente o lado humano, o lado material. A gente vai falar um pouco mais sobre a teologia da libertação. Vamos ver aqui o vídeo do padre Júlio Lancelotti na missa, né? Está repercutindo bastante. Então vamos lá. Essa é a força do povo. Esse é o amor de Deus que faz o povo se mobilizar e derrubar a PEC da blindagem. Quando o povo se une em todas as cidades, quando a voz do povo grita alto pela vida e pela liberdade, os poderosos tremem e os covardes põe a viola no saco. Sem anistia. Então vamos lá, pessoal. A gente viu que essa PEC da blindagem repercutiu muito, né? As pessoas foram para as ruas, inclusive eu acho que isso daqui aumentou muito o eleitorado do Lula, né? Inclusive, se a gente for olhar para a PEC da blindagem, foi uma ideia da própria direita. A gente vê aí a direita se unindo com o Centrão, inclusive quem mais votou a favor da PEC da blindagem foi o PL, e apesar, né, de eu ser um cara mais conservador, eu acho um absurdo esse negócio da PEC da blindagem, porque é algo que os deputados vão defender os próprios deputados, né? Eles vão se blindar. Então, por exemplo, é como se estivesse tendo um jogo de futebol entre Brasil e Argentina, eu já expliquei isso aqui, onde o jogador da Argentina dá um carrinho no jogador do Brasil e não tem juiz. Quem vai decidir se o juiz é punido ou não são os próprios jogadores da Argentina. Então, um deputado, um senador, só ia poder ser julgado pelos seus atos com a votação da Câmara ou do Senado. Então, completo absurdo. Isso aqui, as ruas lotaram, né? As pessoas foram contra essa PEC da blindagem. Inclusive, isso aqui, com certeza, o Lula gostou bastante. A direita, de uma certa forma, a direita brasileira que nós temos hoje, ela está trabalhando muito para a eleição do Lula. O Lula está só falando as besteiras que ele fala, mas a direita está fazendo o favor de esconder essas besteiras que o Lula faz mais besteira do que ele e acaba deixando ele lá, né, vivo, ressuscitando o Lula, que já estava ali morto politicamente. Mas sobre a teologia da libertação, pessoal. O que é essa teologia da libertação que o padre Júlio Lancelotti ele é adepto? Quando você vai na missa, eu sou católico, quando você vai na missa e vê um padre com um discurso, né, muito voltado para o social, muito voltado para o lado humano e se esquece do lado espiritual, pode ter certeza, esse padre é da teologia da libertação. E eu não estou falando aqui que a igreja não se preocupe com o social. Aliás, a igreja é a maior instituição de caridade do mundo, mas eu estou falando de um padre
de um religioso que se esquece o evangelho, que tira de Jesus o milagre que ele veio para salvar as almas, para se preocupar com a vida que está após a morte, que é o céu, e ele coloca somente o lado humano, né? Só se preocupa com as coisas desse mundo. São os padres que são adeptos da teologia da libertação. Como eu falei no começo do vídeo, eles negam muitas vezes até mesmo o milagre, negam até mesmo a Eucaristia, que para nós católicos é o que nós temos de mais importante. Nega os sacramentos, por exemplo. Às vezes você vai se confessar com o padre fala: não, minha filha, eu não vou lhe dar absolvição não, porque quem perdoa é Deus. Então é um negócio absurdo, é dentro da Igreja Católica, que vai totalmente contra a Igreja Católica. Inclusive o padre João Paulo II já chamou um dos principais nomes da teologia da libertação do Brasil, que é Leonardo Boff, e fez ele renunciar, né? Repreendeu ele na frente de todo mundo essa visão da teologia da libertação. Então é uma teologia de fato que é condenada pela igreja, mas existe sempre os rebeldes. O padre Júlio Lancelotti, né? Ninguém pode negar que ele tem uma pastoral bonita, que é a pastoral de rua, onde ele cuida daquelas pessoas e tudo. Isso é um trabalho muito bonito, só que o problema é porque ele cuida dessas pessoas, mas o problema não é o que ele cuida das pessoas, né? A pastoral dele, porque isso é louvável, né? O problema é porque ele usa suas redes sociais muitas vezes para palanque político. Como vocês sabem, a teologia da libertação, além de tudo isso que eu falei, a corrente dela é toda pro lado petista. Então, um padre que é da teologia da libertação, muito provavelmente ele volta ali no PT. E o padre Júlio Lancelotti, ele é petista aí publicamente. Já viu ele com fotos com Lula, foto com pessoas que são do lado do PT, do lado da oposição, e que muitas vezes ele faz o que ele fez aí, ó, usar a missa, usar o altar para palanque político. Sobre isso que eu não concordo com o padre Júlio Lancelotti. Claro, a principal missão da igreja é se preocupar com a salvação das almas e não se preocupar com as coisas desse mundo, né? Assim, claro que deve se preocupar, mas não ter a sua visão somente nas coisas desse mundo, e sim com a salvação das almas. Como eu falei, a teologia da libertação foi algo que o próprio Papa João Paulo II repreendeu. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Lembrando também que ele falou sobre ser contra a anistia, né? Que isso muita gente da esquerda é contra. Contra a anistia eu não posso falar muito aqui, porque vocês sabem por quê, né? Como é que tá o Brasil de hoje, então tem certas coisas que prendem a nossa liberdade. Então, meu nome é Pedro Lima, se inscreve aí no canal e deixa o gostei para nos apoiar.